Estamos retomando a mensagem, continuação da série em Ruth, capítulo 4. Do versículos 1 a 10. Nós temos a ceia também hoje, na continuação, na sequência da mensagem. E tem tudo a ver com essa música que a gente acabou de cantar, né? De Isaías 53. O que o Senhor Jesus já sabia que iria fazer, e de fato fez, para que nós fôssemos resgatados, salvos, comprados do pecado, desse mundo e de Satanás, que exerciam domínio sobre a nossa vida, para que nós fôssemos transportados para o reino do Senhor Jesus, transportados para uma esfera de um Senhor, que continua sendo nosso Senhor. É impossível o ser humano viver sem um Senhor. A questão é se ele vai viver sobre um Senhor que o odeia ou sobre um Senhor que o ama. Isso vai produzir uma vida completamente diferente e uma eternidade completamente diferente. Nós já vimos que estamos chamando de alguns capítulos dentro dos capítulos do livro de Ruth. E no último que nós vimos, o 7º, baseados nos versículos do capítulo 3, verso 12 a 18, nós vimos que a fidelidade de Deus nos dá segurança em seu plano redentor. Hoje, nós vamos ver que a fidelidade de Deus cumpre as exigências do seu plano redentor, um plano que Deus mesmo fez e colocou exigências sobre si mesmo, e cumpriu essas exigências, sofrendo todo o peso de cumpri-las. Por isso que é até meio ridículo o ser humano, causador de todo o estrago no plano original de Deus, questionar muitas vezes por que Deus faz isso ou faz aquilo. Ser humano que não merece absolutamente nada. Na verdade, se Deus não tem obrigação nenhuma de trazer novamente o ser humano para perto de si mesmo, ser humano que desde o princípio decidiu se afastar do seu Criador, decidiu por vontade própria, não foi obrigado a fazer isso. Então é estranho, por isso que eu falo, é até ridículo, quando pecadores, vivendo nesse mundo, respirando, né, sendo tratados ainda com grande misericórdia, dentro do mundo que Deus criou, e colocou esse homem aqui, assim, usufruindo tudo que Deus fez, mesmo tendo estragado muita coisa. É ridículo esse ser humano questionar os caminhos de Deus, questionar a maneira como Deus faz todas as coisas. Isso mostra uma ignorância, porque Deus está movendo a história para resgatar todos aqueles que foram incluídos na sua vontade e que, como qualquer outra pessoa, não merece estar ali. Se fosse por justiça, por merecimento, nós temos tranquilidade de saber que nós estaríamos banidos da face de Deus para sempre, por justiça. Mas Deus trouxe todo o cumprimento do plano sobre si mesmo, para resgatar esse homem
que apesar de muitas vezes saber da sua condição, questiona o seu Criador e a maneira como Deus conduz o seu plano. Ok? Baseados nos versículos 1 a 6 de Ruth, capítulo 4, versículos de 1 a 6, Deus graciosamente estabeleceu o preço do seu plano redentor. A gente vê isso ilustrado na vida de Boaz, ali naquele momento onde ele está fazendo aquele contrato, aquela transação em relação ao que devia ser feito ali, a propriedade e a vida da Ruth e da própria Noemi. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. E eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui, e assentaram-se. E disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão assentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha, ou seja, a minha herança. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazer. Na Bíblia, irmãos, nós temos vários atos redentores de Deus. Deus fez questão de imprimir na mente do ser humano ao longo da história, diversas vezes, muitas e muitas vezes, atos redentores de Deus, ou seja, maneiras pelas quais Deus libertou o homem de uma condição impossível de ser libertado sem Deus. Deus fez isso diversas vezes. Deus interviu na história e explicou, por meio da palavra que Ele foi dando às pessoas, tanto o que Ele faria, quanto a explicação do que Ele estava fazendo, nesses atos redentores, salvadores em relação ao ser humano. E a gente tem que entender isso como um pano de fundo. Nem sempre Deus está falando da salvação, nem toda a palavra redenção ou salvação, ok? Ela está dizendo naquele momento da história, a salvação eterna espiritual. Muitas vezes são atos de salvar, de livrar pessoas de situações impossíveis do ser humano resolver por si mesmo. Só que tudo aquilo aponta, ilustra para a salvação definitiva que Jesus faria no futuro. Então pensa, desde Adão, quando o homem pecou, Deus já providenciou ali um ato redentor, né? Inclusive apontando para o futuro. A vida de Noé, tudo que Deus fez ali, Abraão, os patriarcas, depois José, né, livrando o povo ali da fome, colocando José numa posição estratégica no Egito, para trazer a linhagem do povo de Deus a salvo. Depois eles foram escravizados, e Deus mandou o quê? O êxodo, né, retirando o seu povo do Egito. Depois as tantas intervenções na conquista da terra prometida. Aí eles entraram na terra prometida e começaram a pecar. E esse livro de Ruth, lembra que a gente falou que está inserido nesse contexto, o livro de Juízes. O livro de Juízes, intervenções uma atrás da outra da parte de Deus, para livrar o seu povo da condição que ele mesmo se metia, por causa do pecado. Depois todas as vitórias no período dos reis de Israel. Depois
o povo continuou na sua idolatria, e Deus manda o povo para o cativeiro na Babilônia, e a libertação do cativeiro babilônico depois de 70 anos, e todos os impérios que Deus moveu, o império Medo-Persa, para trazer o povo de volta para a terra prometida, estabelecer, reconstruir a nação ali. O livro de Esther, lembra? O povo ali pronto para ser dizimado por um plano ali, uma artimanha do inimigo de Israel, e Deus mais uma vez liberta o povo de maneira sobrenatural. Alguns exemplos, tem muitos outros na Bíblia que Deus vai fazendo isso ao longo da história. Em todos eles Deus usa pessoas como instrumentos da sua intervenção salvadora, porque Deus estabeleceu esse mandato lá em Gênesis. Deus decidiu que o ser humano seria parte, seria instrumento das obras de Deus nesse mundo. Deus ia usar pessoas, até pessoas que nem o conhecem, ok? Para cumprir o seu plano. E todos esses resgates, todas essas intervenções de Deus são ilustrações que apontam para essa redenção definitiva do pecador, realizada pela morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mostrando que o homem por si mesmo, pessoal, nós somos muito limitados, nós somos muito inadequados. Se Deus não intervém na vida do ser humano, ele não consegue se livrar nem de situações naturais, muito menos situação espiritual da sua vida afastada de Deus. E Boaz é um instrumento aqui nesse livro, por meio do qual Deus está realizando e ilustrando sua redenção. E isto serve para nós valorizarmos o que Deus tem feito em nosso favor. A gente tem que lembrar sempre todo o contexto que essa história está, nessas viúvas sem esperança ali numa terra e voltando sem saber, mas ouvindo que Deus, ou seja, Deus estava fazendo alguma coisa novamente, ou seja, confiando no caráter de Deus, e sem ter nenhum controle da situação, mas sabendo que Deus tinha. Essas pessoas procurando viver a vida debaixo das asas, da proteção, do cuidado de Deus. E Deus mostra o que Ele fez por nós, através de um livro como esse, ilustrando a nossa redenção, e nos ajuda a aprender a nos tornar esse tipo de instrumento redentor nas mãos de Deus. Como Boaz, como uma Ruth, ok? Então, dentro desse ensino de redenção, vamos entender algumas coisas, que Deus, em primeiro lugar, Deus decidiu nos resgatar de forma voluntária. E a gente tem que pensar, apontar agora a nossa atenção toda para o Senhor Jesus, até pensando, nos preparando para a ceia. Jesus falou em certo momento da sua vida e ministério: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. As pessoas achavam que Jesus estava à mercê dos desejos, dos planos limitados dos homens. Jesus estava ali porque o plano de Deus estava sobre todos os outros planos, por isso que Ele estava ali. Nosso Salvador se voluntariou para fazer por nós o que só Ele poderia fazer. A sua vida, quando a gente entende a vida de Jesus, não provoca sentimentos de dó. Sabe aqueles quadrinhos assim, que Jesus, aquela carinha assim, né? Jesus não tem nada a ver com isso. Ele não é um coitadinho, nunca foi, nunca será. Isso é para quem não entende o que Ele veio fazer aqui, não entende quem Ele é. Coitadinho de Jesus, Ele foi vítima dali, puxa, não pôde fazer nada. Não conhecem quem é Jesus, conhece o que Ele pode, sempre poderá fazer, sendo Deus como Ele é. Então a gente não tem sentimentos de dó em relação a Jesus, mas a gente tem um sentimento de descanso. Quem o conhece sabe que Ele faria
exatamente o que a sua identidade de Salvador ia requerer dele. Não ia falhar. Se lembra? Boaz tinha prometido, lá na conversa com Ruth, no capítulo 3, falou assim, ó, Ruth foi lá, pediu, mas Boaz não foi constrangido a fazer nada. Ele decidiu, falou assim, ó, eu vou fazer algo em teu favor. Eu vou resolver essa situação e vou resolver hoje. Tomou uma iniciativa. A gente já viu outras mensagens, como o caráter desse homem era o caráter de alguém responsável. Por isso, movido pelo seu senso de responsabilidade e amor, tomou a iniciativa e fez o que devia ter feito. Mesma forma que Deus, ao nos resgatar, ou seja, o que está acontecendo nesse livro de Ruth é apontar para o Senhor Jesus, mostrar aquele caráter perfeito em todas essas áreas. Outro ponto importante é que Deus decidiu nos resgatar de forma planejada. Gálatas 4 fala, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Percebe? A gente comemorou há pouco tempo, poucas semanas atrás o Natal, a gente vê quantas promessas vinculadas à chegada do Senhor, ao nascimento, à preparação, até a vinda de João Batista, tudo que Deus moveu na história, tudo plano, minucioso, marcado inclusive no dia certo de certas coisas acontecerem, ok? Para que no momento exato da história, o Senhor Jesus nascesse nesse mundo, já sendo Deus, mas nascendo como homem, né, assumindo a forma humana, para continuar dando cumprimento, e o cumprimento principal a esse plano. Na história, Deus deixou claro na história, pela Bíblia também, quem Deus é, quem o homem é, quem o Senhor Jesus Cristo é, relacionou tudo isso, para que a sua salvação ficasse clara e disponível a toda a humanidade. Percebe da mesma forma que Boaz, ou de forma ilustrativa, Boaz explica cada detalhe do plano àquele parente remidor ali, aquele parente que tinha uma função principal, ele estava na frente de Boaz para cumprir aquela função. Boaz explicou, ó, estou aqui para falar para você, porque isso aqui tem que ser feito, sabe aquela terra lá, tudo que foi explicado ali, ok? Porque ele sabia exatamente o que precisava fazer, e queria fazer aquilo dentro do que Deus tinha estabelecido, dentro da vontade de Deus, para ser realmente algo vindo de Deus. Percebe que Boaz não esconde nada ali, olha, não sei, né, o cara não está sabendo, se o cara não está sabendo que ele é o principal, então eu vou, né, ele não faz isso. A sua vontade, mesmo a sua vontade de casar com Ruth, está submissa à sua honestidade, e a sua honestidade, não dá para ser honesto, sem ser fruto da sua confiança em Deus. Como é que você vai ser honesto? Assim, ó, ser aberto, falar assim, isso é assim mesmo, isso é verdade. Só se você confiar em Deus, que Ele tem o controle de tudo, e você não precisa querer manipular, mexer os pauzinhos para nada. Senão a gente vai ser tentado e vai cair às vezes em querer dar um jeitinho. Boaz não fez isso. Ele sabia que Deus era responsável por fazer o melhor para a sua vida e dar a ele o que ele realmente precisava. Por isso ele não tinha medo de falar abertamente sobre algo, até mesmo algo que outra pessoa poderia querer para si, como de fato aconteceu. Quando ele deu as informações, que o outro resgatador falou, opa, eu quero isso aqui, isso aqui é interessante. E quando isso acontece, confessa, né, a gente fica meio frustrado, né, poxa, mas será que vai ser o outro que outro que nem conhece Ruth? A gente não quer, né, essa história desse jeito, não é?
Estava lendo inclusive isso num comentário de um outro autor que fala sobre Ruth, fala assim, puxa, isso causa uma certa frustração, né? Por quê? Porque a gente acha, às vezes, a gente é acostumado a achar que para as coisas darem certo na nossa vida, tem que ser de acordo com aquilo que nós enxergamos. Ó, o caminho é esse aqui, ó. É isso, viu Deus? É isso o que o Senhor tem que fazer, viu? Eu só estou orando, certo? Mas olha, é isso que o Senhor tem que fazer para acontecer a melhor coisa para a minha vida. Inclusive, se o Senhor não fizer isso, eu vou orar mais e mais e mais, até convencer o Senhor que é isso aqui que tem que acontecer, viu? Não foi isso que Boaz estava fazendo. Ele expôs a situação, falou, essa é a realidade, e se você quiser, você pegar isso aqui para você, você fica à vontade, você tem a preferência, ok? Existe às vezes uma luta, na nossa vida, a gente querer, aquela história, né? Outro dia eu li no livro falando sobre isso, você querer estar sempre um passo à frente da concorrência. Quando a gente não confia muito em Deus, a gente enxerga as pessoas como concorrentes, não como companheiros de luta, não como irmãos em Cristo. Então a gente vai tentar estar sempre um passo à frente. Ó, deixa eu ver, eu sou mais esperto. Olha, eu fiz tal, deixa eu mexer aqui, deixa eu mexer ali, para conseguir, mas a vontade de Deus, não é minha. Vontade, sabe? Pessoal, se até nós que somos mais bobos percebemos isso aí, imagina o Senhor que Ele não vê. Boaz nos ensina que isso não presta, não serve para nada isso aqui. Nunca nós vamos conseguir algo de Deus, vindo de Deus, dessa forma, tentando driblar alguma coisa. Isso aqui é algo que com certeza, se conseguir, pode ter certeza, não tem a ver com a bênção de Deus, tem a ver com mexer os pauzinhos. E aí você tem que sustentar depois você vai ter que, aí vira aqueles testemunhos, né? Aquele testemunho assim, a pessoa vem, fala assim, olha irmãos, fui grandemente abençoado, olha que a bênção, que beleza, né? Ela não conta o detalhe lá, o que estava acontecendo. E depois começa a acontecer uma série de coisas, a pessoa, não sei o que está acontecendo. A Bíblia tem um versículo que fala assim, ai daquele que esconde os seus propósitos do Senhor. Não é que isso é possível, entendeu? Ninguém esconde nada de Deus. Mas a gente acredita nessa mentira. Fala assim, acho que ninguém está vendo. Acho que Deus está abençoando, está dando certo. Sabe, o pragmatismo, o dar certo, virou um princípio na cabeça dos cristãos. Do mundo é assim mesmo, pessoal. Deu certo significa é certo, é correto. Mas às vezes dos cristãos, assim, dar certo, peraí, vai para a Bíblia, isso é o que Deus aprova dessa forma, porque se não for, você pode ter certeza, pode até dar certo, mas Deus não tem nada a ver com essa lambança. Então isso é muito sério, percebe, Boaz não estava fazendo isso, falou assim, a situação é essa, a realidade é essa, é uma oportunidade, ok? E o cara ficou empolgado lá, né? O fulano, a gente nem sabe o nome dele, né? Falou, isso aqui, aumentar a propriedade eu quero. Ok? Outro ponto interessante é que Deus decidiu nos resgatar de forma fiel. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio para o mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Deus havia prometido que salvaria o homem. E ele veio a esse mundo, viveu com foco em cumprir esse objetivo. Jesus viveu, assim, para a gente entender a vida de Jesus, tem que entender isso aqui. Cada dia da vida de Jesus era para uma coisa, cumprir o objetivo de ser o Salvador do mundo. Senão você não consegue entender. Jesus não viveu nem um dia sequer que não tivesse a ver com cumprir o seu papel de Salvador. Todos os dias, desde o dia que ele nasceu, até o último dia antes da cruz, tudo foi feito para caminhar para a cruz. Boaz manteve a sua promessa
de que resgataria a Ruth, caso o resgatador principal não fizesse. Eu tinha falado lá no capítulo 3. Seu compromisso era verdadeiro, era sincero, por isso se dispôs a cumprir de maneira fiel, ok? Ele expôs e falou assim, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Ele foi naquele dia e falou assim, ó, hoje vou resolver. Até a sogra falou, ó, espera lá que ele vai ver isso aqui hoje. E foi isso que ele fez, até que o seu objetivo de resgatar aquelas viúvas fosse cumprido. E lembra? Podia nem ser ele estava expondo isso para o resgatador ali, para o fulano. Falou, mas eu vou fazer o que é necessário para estas pessoas receberem o benefício que elas precisam para viver. Ilustrando exatamente o que o Senhor Jesus fez em relação a nós. Deus também decidiu nos resgatar de forma sacrificial. Que a gente acabou de cantar aqui em Isaías 53. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Jesus tinha plena consciência do que iria acontecer. Ele escreveu isso aqui dizia respeito a ele, séculos antes. Imagina, pessoal, a gente fica ansioso de saber uma notícia assim, puxa, a gente fica sabendo uma coisa agora, o nosso coração já fica ansioso, né? Já fica assim, puxa, como é que eu vou fazer? Jesus sabia o que ia acontecer com ele séculos antes disso acontecer. E ele foi ver esse mundo para que isso acontecesse. Ele não recuou. Ele sabia que a partir da sua vida nós poderíamos ser resgatados, poderíamos trazer de volta a nossa vida a Deus. E ele sabia que ele estaria comprometido para sempre conosco. Jesus permanece no céu, inclusive, na forma como ele terminou sua vida aqui. Quando nós chegarmos diante de Deus um dia, nós viveremos com o corpo glorificado do jeito que o Senhor Jesus tem hoje, e sempre terá esse corpo, para mostrar para nós por toda a eternidade como Ele nos amou. Ele não precisava de nenhuma limitação, de mostrar nada para ninguém, mas foi isso que Ele fez, e fará para sempre. E Jesus ficou satisfeito ao fazer o que Ele fez, e o que Ele fez foi sofrer, foi morrer, não foi ganhar aplauso, não é? Não foi coisa fácil. Vai pensando nisso, como preparo para a ceia. O principal parente resgatador quis comprar a terra, e a gente vê, não por preocupação com Noemi, nem com Ruth, ele queria comprar a terra para aquilo que lhe parecia um negócio favorável, mas a hora que ele ficou sabendo, que ele ia ter que assumir responsabilidade, que ele ia ter que se sacrificar por Ruth, por Noemi, falou, peraí, isso agora para mim não me interessa mais, agora eu não posso. Aí ele desistiu, ao perceber, por causa daquela lei do levirato, lembra que já explicou em outras mensagens atrás, né? O compromisso de produzir descendente para o verdadeiro proprietário ali da terra, que era a família de Noemi. Então, a sua herança, ele percebeu assim, opa, eu pensei que a minha herança aqui seria aumentada, mas na verdade ela pode ser até diminuída. Por quê? Porque a hora que nasceu um menino aqui, fruto desse novo casamento que eu tenho que assumir, pode ser que ele seja herdeiro até das coisas que eu tenho, eu vou causar problema para mim, vou me sacrificar, isso eu não quero. Então, Boaz, por outro lado, ele sabia de tudo isso. Boaz era grande proprietário de terra, pessoal, a gente sabe disso. Ele não precisava disso, ok?
E ele, mesmo sabendo essa questão do resgate da propriedade, uma coisa interessante, que a gente não falou até agora, mas também temos que acrescentar, é que Boaz sabia de um princípio que existia ali no povo de Israel, que era o famoso ano do jubileu. O que acontecia no ano do jubileu? A cada 50 anos, Deus estabeleceu na lei, que um escravo do próprio povo, que tinha sido vendido lá um para o outro, né? Ou a terra de alguém que se tornou pobre, teve que vender a terra, no ano do jubileu, aquilo tudo, seja a pessoa que foi vendida, seja a terra que foi vendida, ela voltava de volta, é bonito, hein? Ela retornava ao seu proprietário original. Não importa, se tiver comprado a propriedade de alguém, ok? Você pagou por isso, no ano do jubileu, a cada 50 anos, a sociedade voltava totalmente a ser dentro do plano original. Quem era dono daquela propriedade, daquele pedacinho, voltava a receber de volta aquilo, ok? E Boaz sabia disso. Ele sabia que a sua herança seria diminuída, ok? E sabia que o seu gasto ali com a propriedade iria, no final das contas, retornar para Noemi, depois que chegasse nesse ano do jubileu. Entende? E mesmo assim, Boaz queria resgatar a terra e se casar com Ruth. O que será que Deus ganhou, né? Tem cristão, faz um tempo já que inventa até musiquinha, falou, quando Deus me salvou, né? Olha como Deus ganhou, né? Te dou meu coração. O que Deus ganha com isso, pessoal? Vai fazer o que com esse negócio? Percebe? Irmãos, quem ganhou fomos nós. Deus não tem nada a receber da nossa parte. Nós recebemos o benefício. Deus é Deus. Ele não tem carência de nada. Ele não foi para a cruz porque ele estava precisando mostrar algo para alguém. Nós somos os carentes, nós somos os miseráveis, os mendigos espirituais nesse mundo, como todo ser humano, perambulando por aí, tentando viver da melhor maneira possível, não importa quem nós sejamos nesse mundo, nós somos miseráveis. E Deus, que é o Rei dos Reis do universo, e tudo que foi criado, e coisas que a gente nem imagina o que Deus fez, este Deus decidiu se sacrificar, entregar, ser humilhado, para amar pessoas que em nada e em nunca acrescentaram nada a Ele. Em nada. Deus é maravilhoso, né, gente? A gente pode começar o louvor tudo de novo agora, não pode? Nossa Deus, como é bom a gente parar para pensar nessas coisas, nos colocar no nosso lugar, ao colocar Deus, a gente lembrar, nossa, o Senhor realmente é assim. E Deus decidiu nos resgatar de forma incontestável, mesmo com todos esses, né, te achar, puxa, será que vai dar certo? Será que vai ser Boaz mesmo? Boaz que tem aquele coração de resgatador, né? No final a gente sabe que só podia ser ele mesmo. Tudo que Deus fez na história, não por necessidade, mas por amor inclusive a si mesmo, para comprovar o seu caráter, para que a gente pudesse entender, nem que fosse o suficiente para falar, Deus, socorro, me ajuda, me salva. Deus fez tudo isso para mostrar assim, ó, filhos, filhas, só podia ser eu mesmo, não aceite imitação, não tem outro. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo,
assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Quanta confusão, irmãos, desde que isso aconteceu, que as pessoas têm tentado criar uma série de Jesus por aí, um monte de bobagem. Um monte está assistindo essa semana, esses dias eu vendo a família lá em casa, né? Aqueles canalzinhos, né? Como é que é? History Channel, né? Aquele negócio. Eles começam com os programinhos assim, mostrando umas coisas interessantes. Fala assim, você quer ver? Daqui a pouco vai vir um programa falando de Jesus, mas não dá outra. Aí começa. Contrata lá uns teólogos liberal, né? Um seminário lá fubeca da vida, que é o que a maioria que acontece no mundo, infelizmente, né? A maioria estuda a Bíblia para provar que Deus está errado. Então é o que mais tem. Entendeu? Aí eles vão lá falando, não, sabe, porque não foi bem assim, e o que vale é o Evangelho de Tomé, e não sei o que lá, o Atos de Pedro, um monte de bobagem. Qual o objetivo? Para tentar esvaziar a pessoa do Salvador. Esse é o objetivo. Para tentar diminuir, para tentar confundir ainda mais a cabeça do ser humano confuso, como se houvesse outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E Pedro fala, não tem outro não. Ou é por ele, ou você está condenado eternamente no inferno. Você pode ser quem você quiser ser, você pode estar bem com a natureza, o que você quiser, e você será condenado eternamente no inferno, porque você rejeitou aquele que sacrificou, que foi colocado como intermediário entre você e Deus, o único que poderia ocupar esse lugar. E você achou uma outra forma, alternativa de viver, e jogou a vida fora, porque a vida é Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ninguém vai. Só Deus está qualificado a nos resgatar. Todo o Antigo Testamento prometeu a vinda do Messias. Lembra o final de Lucas 24, lá, quando Jesus fala assim, sabe por que tudo isso aqui aconteceu? Sabe por que tudo foi escrito no Antigo Testamento? Para falar de mim, Jesus falou. Para que todo ser humano entendesse, sabe, toda a história, tudo isso é acessório. O foco da história sou eu sou o centro, eu sou aquele que todo humano deve olhar. Todo ser humano deve olhar assim, tudo aconteceu para que um dia eu pudesse conhecer o Senhor Jesus. Para isso que esse mundo existe, para isso que isso tudo serve. E Jesus está qualificado, e só Ele está qualificado a nos resgatar, porque só Ele tem uma natureza livre do pecado. Ele viveu aqui, e olha, se tem alguém que as pessoas tentaram mostrar que era pecador, era Jesus, é ou não é? Quando a gente olha para os evangelhos ali, o pessoal tentando de todo jeito cercar, não, vamos ver se ele tem pecado, e Jesus mostrou assim, pessoal, pode tentar, vocês vão perceber que eu sou a única pessoa sem pecado. Então ele tem uma natureza, ele, portanto, é capaz de pagar o preço do pecado, de morrer pelo pecador. E ele é a única pessoa, por ter esse pecado, a obter o recibo desse pagamento. Qual é o recibo de Jesus? É ressurgir, vida eterna e vida eterna para todo mundo que crê nele. Provando assim, você quer ver como eu pago o pecado? E mostra o recibo? Todo que crê em mim, está salvo. Mas isso é fácil falar. Então tá bom, então depois de 3 dias eu vou voltar à vida. E agora é difícil. Pega qualquer Zé Mané aí, né? Qualquer guru, qualquer assim, qualquer deusinho fajuto aí, pode falar, olha que bonito. Cadê esse Deus vivo novamente? Mostra para nós. Onde está isso aí? Nosso Senhor Jesus morreu, reviveu, ficou ali vários dias, mais de um mês passeando ali entre as pessoas, e o pessoal acha que isso é comparável com qualquer outra bobagem que tem por aí.
Boaz não foi preparado pela graça de Deus à toa. Sua caminhada com Deus construiu um caráter que o qualificou para se tornar o socorro àquelas viúvas sem esperança. A gente esquece às vezes, irmãos, que a obediência sincera a Deus hoje, mesmo nos pequenos detalhes, tem relação à formação do nosso caráter, à semelhança do Senhor Jesus, tem relação, por isso, à utilidade das nossas vidas na mão de Deus, e a nossa própria experiência de que, como eu falei quinta-feira, né, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Para a gente experimentar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, a gente tem que estar obedecendo a Deus e perceber assim, nossa, meu caráter está mudando, senão eu não vou enxergar como bom, agradável e perfeito. Deus decidiu tratar com intimidade aqueles que de fato o honram e o temem. A questão é, se você, se eu, estamos nos tornando esta pessoa. Pessoal, eu não sei se, acho que a gente é igual, certo? Quando a gente olha para a vida de um Boaz, uma coisa, você não tem vontade de ser isso aqui? Eu tenho. Eu quero ser usado por Deus de uma forma que Deus fala assim, puxa, fica inconfundível que estamos participando de maneira estratégica da vontade de Deus, de ser o instrumento que Ele pode fazer o que Ele quiser, porque o instrumento confia em Deus. A gente quer isso. Se a gente não quer, temos um problema. Uma coisa que a gente tem feito aqui nas mensagens também é tentar usar algumas coisas, né, que a gente vê que mostram a questão do nosso discernir um futuro compromisso de casamento, né? Ver nas características aqui, né, a vida desse, que não é a história principal, não é? Mas o romance desse livro aqui, entre Boaz e Ruth, eles também trazem para nós vários princípios sobre essa questão de quem que a gente deve se tornar e quem que a gente deve buscar para essa questão de um compromisso do casamento. Eu ia falar isso aqui, mas eu quero respeitar o tempo também. Então o que eu vou fazer é mandar depois a folha, tá bom? Então eu vou pular isso agora e vou para outra parte aqui que a gente tem pela frente ainda. Tá bom? Essas coisas aqui. Agora vamos para essa outra parte, que Deus não só estabeleceu o preço do seu plano, mas Deus graciosamente pagou o preço desse plano também. Versículos 7 a 10 de Ruth, capítulo 4, fala: Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar? Qualquer negócio em Israel. Vou ler de novo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro, assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Algo importante é que Deus nos resgatou publicamente. Tudo que estava acontecendo à vista desses anciãos, dessas testemunhas, ok? Uma vez que aquele resgatador principal rejeitou, isso aqui eu não posso fazer, não vai ser bom para mim esse negócio, ok? Então tinha que ser firmado um contrato. Fala assim, então, se há uma transação legal, né, se algo tem que ser registrado, assim, vamos ver se é verdade mesmo, é um compromisso, essa é a palavra importante, compromisso. Então aquilo que tem que ser registrado, marcado de alguma forma, e foi isso que aconteceu. E isso aconteceu conosco também em relação ao nosso resgate. Jesus fala sobre ele o seguinte, lá em Hebreus 12, olhando nossa responsabilidade,
é olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Ou seja, Jesus não nos salvou mandando simplesmente uma palavra lá do céu. Ele veio aqui e veio para mostrar, foi algo assim, bem visível, para marcar mesmo, para que todo mundo que visse Jesus vivendo a vida dele, cumprindo as promessas na vida dele, através dos seus milagres, dos seus ensinos, de como ele lidava com as pessoas, do seu poder sobre a natureza, tudo mostrando que ele é Deus. Quando ele fosse para a cruz, como espetáculo exposto ali diante de todos, as pessoas assim, percebessem aquilo que João Batista tinha falado lá no começo do ministério. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo inteiro. Então quando Jesus foi para lá, as pessoas não tinham dúvida, falaram assim, olha, o que ele está fazendo ali, é aquilo que ele falou que devia fazer. Agora, quem que vai aceitar isso é quem crê nele. Quem não crê, vai falar, não, isso aqui é uma arte. Isso aqui, olha, coitadinho. Isso aqui ele deu um exemplo. Olha que exemplo de amor. Assim, Jesus veio para aniquilar o pecado. É para isso que ele veio. Ele veio para substituir o que cada um de nós devia fazer. Ou seja, nós devíamos estar naquela cruz. E na verdade não adiantaria. A gente tem que morrer eternamente, né? Como de fato vai acontecer. A gente vai ter que ser separado eternamente de Deus, aquele que não crê no Senhor Jesus. E mesmo assim o preço não seria pago. E Jesus, com uma oferta só do seu corpo, da sua vida, né, derramou a sua vida na morte, liquidou completamente o pecado, de uma vez por todas, e foi público, não foi escondido. A vergonha de Deus, o sofrimento de Deus, e de saber que a face do seu Pai estava virada contra ele naquela hora, sozinho ali, publicamente, para que nós pudéssemos ser resgatados. Isso era uma forma de se humilhar, não é? Entregar aquele calçado naquele momento, aquele gesto de falar assim, eu estou dando a você o direito dessa propriedade, dessa transação. Se você for ver no Antigo Testamento, também era uma forma, de certa forma, de humilhar, de se humilhar. Assim, eu não posso fazer isso, mas eu estou reconhecendo que você pode. Jesus estava sendo um espetáculo, sendo humilhado, para que ninguém tivesse dúvida de que o que ele nos amou foi até as últimas consequências, foi até o fim. E ele não se envergonhou disso. Ele pegou assim, dá vergonha para mim que eu lido com ela também, não tem importância. Pessoal, a gente não consegue às vezes nem viver quando a gente sabe que alguém está pensando algo contra nós. Isso nos incomoda muito. A gente precisa olhar para essas coisas e ser modelo para nós. Jesus assumiu uma vergonha pública pelos pecados que nós cometemos. Deus também nos resgatou legalmente, não é? É justamente esse contrato. 1 Pedro 1, 18-19 fala, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Boaz procedeu de modo a cumprir a lei do levirato, a lei ali também do jubileu, interessa, ou seja, ser um resgatador conforme a vontade de Deus. Ele explicou tudo o que precisava ser feito, e ele se tornou a resposta dessa explicação. Falou assim, eu sei que precisa ser feito, eu sei que vai custar, e fez. E da mesma forma o Senhor Jesus, uma vida irrepreensível em relação a toda a lei do Antigo Testamento. Ele falou, eu não vim para tirar a lei, eu vim para cumprir. Eu vou mostrar que a lei se cumpre na minha vida, mas não só a lei. Eu vou além da lei. Eu vou mostrar a graça.
Eu vou cumprir a lei e vocês vão receber o benefício. Eu vou receber a punição do que vocês não cumpriram da lei. E quando eu cumprir a lei, vocês recebem o favor. Vocês são salvos. Ele cumpriu toda a justiça da lei, demonstrou total isenção em relação ao pecado, e de novo, por isso pode morrer no lugar dos pecadores. E Deus também nos resgatou eternamente, de uma maneira completa, total e para sempre. Por isso que Jesus pode colocar, João pode escrever a respeito de Jesus ali em Apocalipse 22, que vai acontecer: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Por que aconteceu isso? Porque a salvação realizada a nosso favor por Deus é eterna. Não foi um simples livramento, desculpa qualquer coisa, não foi para livrar só nesse mundo não. Foi para tornar pecadores, inimigos de Deus, em filhos e filhas amados que vão viver eternamente com Ele. A decisão e o próprio sentimento em relação a quem Ele salvou, a quem Deus salvou, é de amor, é de querer proximidade. Deus não salvou a gente e deixou de, então vou salvar, mas vocês se viram. Não, eu vou salvar e vocês vão viver comigo agora. Vocês vão viver comigo como filhos e filhas para sempre. Vocês têm uma herança, eu vou dar o que eu tenho para vocês. Tudo que eu tenho agora é de vocês. Vocês vão viver como pessoas que vão ser tratadas como vocês não merecem. Mas eu estou muito contente de tratar vocês dessa forma, porque eu sou bom, eu sou amoroso, eu não estou pedindo nada de vocês, eu estou dando isso para vocês. E é assim que a gente vai ver com Deus para sempre. Quando você se sentir triste, estiver abandonado, pessoal, volta para a cruz, volta para o que Deus fez por você, porque aquilo explica tudo o que Deus fazer daí para frente, vai fazer você lembrar o que Deus fez, e o que Deus sente por você todo dia, não porque eu sou legalzinho, mas porque Ele decidiu me amar. E se Ele decidiu me amar, pessoal, se Ele que me conhece decidiu me amar, então as opiniões das pessoas, por exemplo, vão para o nível para baixo. Não é? Tem que ir. Eu também ia falar algumas coisas sobre alguns princípios de discernimento em relação ao futuro casamento, ok? Mas vou pular também. E a gente vai pensar na ceia do Senhor. Pensar que a partir do plano redentor de Deus, Deus nos ensina o que significa ter compromisso com a vontade dEle. Em relação também às qualificações que a gente deve ter, a fim de sermos participantes, ou continuarmos participando em tudo que Deus requer de nós, para que nossa vida seja gasta para Deus. De novo esse versículo: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, não foi por meio dessas coisas, mas nós fomos resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo. Quando a gente se reúne em torno da mesa do Senhor, na ceia, a gente precisa se lembrar do custo da redenção, né? Nós gostamos assim, né? Até outro dia eu estava lendo isso, né? Alguém mandou alguma coisa aí, a nossa redenção, nossa salvação foi de graça para nós, não foi? Mas não foi de graça para Deus. Nós recebemos a graça, gratuito, favor gratuito de Deus. Mas para Deus a gente sabe que custou caríssimo. Deus se dar por nós. A gente já viu nessa mensagem de hoje, inclusive, que Deus não ganhou nada para si mesmo em relação a essa transação. A gente precisa pensar nisso, meditar nessa questão do custo da nossa redenção realizado por Jesus naquela cruz. Tudo que Ele suportou
voluntariamente, nunca forçado, ninguém torceu o braço de Jesus para nos resgatar. Saber que Jesus pagou o preço propositalmente, ou seja, pagou o preço para produzir o resultado da nossa salvação, para atingir o objetivo de Deus com tudo o que Ele faz nessa história desse mundo aqui. E é bom a gente pensar, pessoal, nisso, porque olhar para o compromisso, olhar para o que Jesus fez por nós, né, requer de nós, que somos cristãos, que somos já, recebemos esse compromisso, recebemos essa bênção de Deus, a nossa salvação, um compromisso de viver para Ele. Não para conseguir algo de Deus, porque não tem nada que nós vamos obter de Deus que Ele já não tenha nos dado quando nos salvou. Mas eu creio que qualquer salvo, qualquer pessoa que foi alcançada, que compreende minimamente o que você recebeu de Deus, falar, Deus, minha vida está aqui, é essa porcaria que eu fiz, e eu peço que o Senhor restaure, que o Senhor me perdoe, e que o Senhor faça tudo de novo, dá um coração novo, dá uma vida nova, dá um comportamento, dá tudo novo. Eu creio que uma pessoa que recebe isso, vai querer viver, para que essa vida sirva agora a Deus, adore a Deus em tudo que ela não fez antes de conhecer a Deus, não é? Acho que isso deveria ser natural para alguém que foi alcançado sobrenaturalmente. Por isso eu quero que a gente pense nessa ceia, nisso aqui, a lista, pega uma caneta, tá bom? Ou de alguma forma, não esquece, pensa no seguinte, 4 compromissos que aumentarão sua fidelidade como cristão. 4 formas de você falar assim, Deus, eu sei, eu percebo na minha vida, tenho falado com o Senhor, percebo o que está acontecendo. 4 compromissos que eu quero que o Senhor me ajude a manter, para que a minha vida seja o que o Senhor quer que ela seja. Em relação a você e Deus, pensa no compromisso. Alguma coisa que você sabe que assim, Deus, eu preciso, em relação ao Senhor, relacionamento com o Senhor aqui, um combinado com o Senhor, para que mostre como o Senhor é prioridade na minha vida. Seja o seu devocional, seja alguma coisa que eu acho que qualquer um de nós, não é difícil pensar nisso. É ou não é? Agora pensa num compromisso em relação a você e sua família. Algo que você sabe que você deve se comprometer diante de Deus, para o benefício, para que você seja fiel, que você continue servindo como Deus quer que você sirva, tua família. Algo que Deus requer da tua vida. E eu também acho que isso não é difícil da gente pensar, quando a gente lembra que Deus tem ensinado para nós, né? Puxa, áreas que Ele confronta a gente com o nosso pecado e tal. Pensa nisso. Um compromisso em relação à IBNA. Lembra que a IBNA não é esse prédio? São pessoas. Então, em relação às pessoas que estão aqui, que Deus colocou na sua vida, que a Bíblia fala em 1 Coríntios 12, que Deus coordenou, Ele colocou cada pessoa, encaixando cada uma para um propósito, você na vida dela, ela na sua vida. Pensa no ministério que você exerce aqui, compromisso, como que você vai servir os outros, de que forma que você pode ser mais fiel. E em relação, um quarto compromisso, seus amigos que não conhecem a Cristo ainda. Quando eu falo isso, já vem um monte na cabeça, assim, esse aqui, preciso ir lá atrás, preciso alcançar esse aqui, preciso ligar para esse aqui. Você também tem, não tem na mente isso aí? Então, como que eu vou viver um compromisso em relação a essas pessoas? O que eu preciso fazer para ser o que Deus quer que eu seja em relação à vida delas? O que eu preciso, alguma coisa, eu preciso me mexer. Está entendendo? Então pensa um pouquinho nisso. E vou encerrar, dando um minuto para você
colocar isso diante de Deus. Agora, vamos lembrar que nós estamos colocando esse compromisso, irmãos, diante de Deus. Deus, né? Eclesiastes fala uma coisa, tem um versículo de Eclesiastes que fala assim: não assuma um voto que você não está disposto a cumprir, não seja tolo, a Bíblia fala. Nenhum de nós quer ser tolo, então não vou fazer nada. Não. Mais tolo eu vou ser, se Deus, tendo feito o que Ele fez para mim, não me comprometer, não usar minha vida para Ele. Porque senão minha vida não vai ser o que ela deve ser. Isso é insensatez, isso é tolice. Então se comprometa diante de Deus, peça ajuda, graça de Deus, e Ele vai dar com certeza, porque essas coisas são a vontade dEle, para que você possa cumprir, aos poucos, às vezes melhores, mas caminhando, num compromisso, nessas áreas, de ser mais fiel a Deus, como filho dEle, como filha dEle. Gasta um tempo falando com Deus sobre isso, pois eu vou encerrar. E acho que o pessoal do louvor também tem mais uma música, né?